É um inferno, me advertiram. Nunca antes a descrição de um lugar foi tão profética. Não há dúvidas, a região de Darim sempre toma algo para si. Com 575 mil hectares, essa área de selva entre o Panamá e a Colômbia interrompe a rodovia Pan-Americana, que liga a maioria dos países da América. É um lugar inóspito e perigoso. Estávamos caminhando havia 12 horas nesse emaranhado de muro vegetal que o Panamá e a Colômbia compartilham quando me dei conta a ponto de desmaiar de cansaço, pelo calor e pela umidade de que, se não levantasse e seguisse adiante, o Darim iria me tragar. Não seria a primeira vez que isso aconteceria. No século XVI ele engoliu, com suas ramas espinhosas, os conquistadores espanhóis e, mais tarde, os exploradores irlandeses. Agora os que ficaram pelo caminho são os migrantes que tentam cruzar o Darim em busca de uma vida melhor no norte. Mas não se sabe exatamente quantos morreram. Nem quantos cartéis os utilizam para traficar drogas da América do Sul até o México. Nem quantas pessoas vivem ali. É uma selva indomável, compacta e quase intransponível. Um dos territórios menos acessíveis da América Latina. O jornalista americano Jason Motlagh, que a atravessou em 2016, descreveu a área como o pedaço de selva mais perigoso do planeta. A Notícias Mundo passou 4 dias percorrendo o Darim e falando com aqueles que, por motivos diferentes, desafiam a natureza no único ponto do continente onde a rodovia Pan-Americana desaparece. A travessia começa em Avisa, a uns 300 quilômetros para o sul da capital panamenha. Ali, o asfalto da rodovia Pan-Americana desaparece repentinamente, depois de um trajeto de quilômetros desde Prudhoe, no Alasca, EUA. E ali onde termina, só a água e canoas. A região de Darim, que ocupa 13% do território do Panamá e contém a maior coleção de espécies de pássaros no mundo, começa no rio Tuira. Do outro lado da fronteira e durante os últimos 20 anos, essa selva foi campo de batalhas, massacres, torturas e sequestros de civis por parte de guerrilheiros e comandos paramilitares da Colômbia. Mas esse lugar é sobretudo um inferno de umidade e calor de onde não se pode ver o céu. Não se vê por onde sai o sol nem onde ele se esconde, é impossível distinguir o norte do sul sem bússola ou GPS. Se não há um guia, pode-se passar dias caminhando em círculos como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Para sentir o coração do Darim, é preciso acariciar a água. A água é abundante por aqui. É uma das regiões mais chuvosas do planeta e, desde que saímos de Avisa, já vimos provas disso, não para de chover. Mas a generosidade das precipitações e os afluentes do rio não garantem a mobilidade. Um deslocamento de 30 quilômetros é feito em 6 horas. Esse conflito entre a natureza e o progresso tem mais de 50 anos, durante os quais diferentes grupos não chegaram a um acordo sobre se a selva deve ser atravessada ou não pelos 108 quilômetros de estrada que faltam entre Avisa e o porto colombiano de Turbo, onde a rodovia retoma seu trajeto. A ideia da rodovia Pan-Americana foi gestada em 1929. Em 1937, 13 nações, impulsionadas pelos Estados Unidos, entraram em um acordo para construir a rodovia. Cada país se encarregaria de sua parte, o que na teoria facilitaria as coisas. Durante 25 anos, tudo correu mais ou menos bem. O principal inconveniente surgiu no começo dos anos 1960, quando o Panamá e a Colômbia discutiram sobre como traçar a rodovia na selva. Alguns propunham uma linha reta que a atravessasse, outros sinalizavam que o melhor era um pequeno desvio pelo norte, traçando uma rota mais próxima ao Caribe. As discussões se diluíram em trâmites burocráticos e brigas orçamentárias. O trajeto nunca foi construído. De acordo com a Interpol, o negócio do tráfico de migrantes que em 2016 alcançou 27 mil pessoas sem autorização, segundo o Senafront, que controla a fronteira, chegou a faturar cerca de 3 milhões de dólares mensais. E até o mês de julho, as autoridades panamenhas encontraram 5 toneladas de cocaína, em sua maior parte transportadas de mochila através da selva. Depois de 6 horas, chegamos à Boca de Copé.
No dia seguinte, outra vez a canoa, outras 6 horas, mais chuva espessa. Da boca de Copiatepaia, a comunidade indígena onde saberemos depois começa a parte mais dura do trajeto. As árvores são mais altas, de um verde tão verde que parece preto. Não se entende, chove, mas não há água no rio. Atrás da canoa, calado, está Isaac Pizarro, guia do parque. Ele é pequeno e tem um sorriso permanente que sublinha seus pequenos olhos. É uma das pessoas que mais conhecem o Darim, mas é, sobretudo, um homem que sabe de pássaros. Pizarro distingue os pássaros à distância, só pela forma como voam. Não está chovendo na cabeceira, por isso a água não chega, explica. Seu diagnóstico revela uma anomalia que, para os ambientalistas e as comunidades indígenas da região, antecipa o que poderia ocorrer se uma rodovia atravessasse uma área tão rica em biodiversidade. Por isso o empenho de muitos em proteger o Darim. Em 1972, o primeiro passo, o Panamá criou a Zona Especial Florestal Alto Darim, garantindo o controle daquela que se tornaria a maior reserva natural da América Central. Depois, quando esse esforço se tornou inútil para evitar a invasão de madeireiras ilegais, a Unesco declarou a região em 1981 Patrimônio Ambiental da Humanidade. E incluiu a área que fica dentro do território colombiano. Os habitantes da selva refutam duas conclusões enganosas que tiramos com olhos inexperientes no início da viagem: uma, que o Darim é interminável. E dois, que depois de décadas resistindo à rodovia, esse lugar do mundo está inalterado. A selva é essencialmente frágil, dizem. O discurso ambientalista não teve eco suficiente. As árvores seguem sendo exploradas dos dois lados da fronteira. No Panamá, segundo seu governo, 96% da madeira ilegal